Poesia de Asaf. Ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo, que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião, onde moraste. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. Em teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com os seus machados. Com os seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo. Profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente. Queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos. Não há mais profetas. E ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com teu grande poder dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagastes as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Salmo de Asaf, canção, ao regente do coro com a melodia de Não destruas. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: Eu marquei um tempo certo para o julgamento, julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firme as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho, e todos os maus o bebem até a última gota. Porém eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Salmo de Asaf, canção ao regente do coro para instrumentos de cordas. Deus é bem conhecido em Judá, o seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém, ele mora no monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas dos escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus! E como foste grandioso quando voltaste das montanhas onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham, eles agora estão dormindo
o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus, de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu, fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. Quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. Aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. Salmo de Asaf, ao regente do coro, para confissão. Eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas de aflição, eu oro ao Senhor durante a noite, levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e ficar desanimado. Deus não me deixa dormir, estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo, as águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte, os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminhos no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Poesia de Asaf, meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus e não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos.
Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou. Porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Então os israelitas começaram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas, enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltaram para ele, eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras, tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e do dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruíram as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte.
Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova, não obedeceram aos seus mandamentos. E foram desleais e rebeldes como os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi, ele o tirou do curral de ovelhas. Quando ainda pastoreava o rebanho, ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Salmo de Asaf. Ó Deus, os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém e não cobriu ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultaram, riem e caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fique irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês, ó Deus? Permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com o teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Salmo de Asaf. Um testemunho ao regente do coro com melodias, dia de os lírios.
Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono e ficas sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu, olha para nós, vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faz com que prosperemos de novo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. De Asaf, ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comece a música e toquem os tamborins, porque músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel, é uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido, na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte